Você já parou para pensar em como realmente reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida? Muitas vezes, essa presença passa despercebida, sutil, quase silenciosa, mas tem um poder transformador que vai além do que se imagina. Entender esses sinais é essencial para quem busca não só uma fé viva, mas uma caminhada diária repleta de propósito e conexão verdadeira com Deus. Este tema, embora profundo, toca diretamente na experiência prática do dia a dia. A presença do Espírito Santo é o que muda corações, decisões e direciona caminhos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de descobertas que prometem revolucionar sua vida espiritual. A importância de reconhecer esses sinais não está apenas no crescimento espiritual, mas também na paz e clareza que eles proporcionam. Saber que não estamos sozinhos, que há uma força divina atuando em nossas escolhas e emoções, é algo que traz conforto e segurança diante dos desafios cotidianos. Isso transforma a fé em uma experiência palpável e vivida, capaz de renovar o coração, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Além disso, essa compreensão fortalece a esperança e a determinação para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Agora, quero convidar você a fazer algo simples, mas muito poderoso. Comente "Espírito Santo, guia-me" logo abaixo. Essa frase é mais do que um pedido. É um compromisso aberto de quem está disposto a se deixar transformar por Deus. Ao fazer isso, você também ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que talvez estejam buscando justamente essa luz no meio da escuridão. E claro, não esqueça de curtir este vídeo. A sua participação ativa ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem a quem mais precisa ouvir. Imagine que, ao longo deste vídeo, você descobrirá não apenas sinais claros, mas também sinais ocultos que poucos conhecem, aqueles que só quem se entrega de verdade pode perceber. Essa revelação pode ser a chave para destravar uma nova dimensão da sua fé, aquela que traz verdadeira liberdade, coragem e transformação. Mais do que isso, vai te aproximar de Deus de um jeito pessoal e profundo, porque o Espírito Santo age silenciosamente, mas com força poderosa. Assim, prepare o coração para uma experiência que vai muito além do entendimento comum. Esses sinais vão desde mudanças internas, invisíveis para os olhos humanos, até transformações que impactam sua maneira de viver, se relacionar e tomar decisões. É um convite para olhar para dentro, para sentir a presença do divino em cada passo que você dá. E essa jornada começa justamente pela transformação das suas prioridades. Um sinal poderoso que vamos explorar a seguir, pois é nele que tudo começa a mudar verdadeiramente. Se já sentiu que sua vida está prestes a tomar um rumo diferente, é porque o Espírito Santo já está mexendo com seu interior, preparando você para algo maior. Não se assuste com essa transformação, pois ela é o começo de uma caminhada cheia de significado. E se ainda não percebeu, não desanime. O Espírito Santo está sempre trabalhando, moldando, guiando, mesmo quando tudo parece calmo na superfície. Fique atento, pois agora vamos entender o primeiro sinal real dessa presença divina. E então, está pronto para descobrir como o Espírito Santo começa a atuar dentro de você, mudando prioridades e trazendo uma nova visão para a vida? Essa é só a porta de entrada para um mundo espiritual vibrante e cheio de graça, que vamos desvendar juntos. Se ficou curioso, continue comigo, pois o que vem a seguir pode ser exatamente o que seu coração precisa ouvir agora. Transformação das prioridades. Quando o Espírito Santo começa a agir em uma vida, uma das primeiras mudanças que surgem é uma transformação silenciosa, mas profunda, nas prioridades pessoais. Aquilo que antes parecia urgente, essencial, perde gradualmente o seu lugar de destaque, dando espaço a valores eternos e espirituais. É como se, de repente, as ambições materiais,
O desejo incessante por status e até mesmo a vontade de vencer discussões fossem vistas com outros olhos, menos importantes, quase insignificantes diante do que realmente importa. Essa mudança não é forçada, tampouco brusca, mas uma inclinação natural do coração para o que traz verdadeira paz. Romanos 8,5 nos lembra que os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa inclinação é um processo interno de redirecionamento, uma espécie de recalibragem emocional e espiritual que permite perceber o valor das coisas eternas. No cotidiano, isso pode significar trocar noites de ansiedade por momentos tranquilos de oração, substituir a pressa por paciência e o egoísmo por serviço ao próximo. Por exemplo, ao invés de priorizar ganhos pessoais, a pessoa passa a valorizar, ajudar quem está ao seu redor, entendendo que o sucesso real está na generosidade e no amor. Essa transformação tem um efeito profundo também na maneira como a pessoa encara suas emoções e conflitos. Discussões antes carregadas de orgulho e vontade de estar sempre certo passam a ser vistas como oportunidades para exercitar a humildade e a escuta. O Espírito Santo atua como um nutridor, cultivando frutos de gentileza e paciência, mesmo quando ninguém está observando. É comum perceber que atitudes pequenas, como controlar a irritação ou escolher palavras mais suaves, tornam-se prioridades, porque agora o que vale é a paz interior e o amor praticado no dia a dia. Outro ponto importante dessa mudança é o distanciamento dos valores superficiais que a sociedade tantas vezes enfatiza. O consumo desenfreado, a busca constante por aprovação social, o medo de perder posições, tudo isso começa a perder o sentido quando a pessoa passa a viver segundo o Espírito. Ela aprende que a verdadeira riqueza está na vida transformada e no relacionamento íntimo com Deus. E essa compreensão traz consigo uma sensação libertadora, porque não é mais preciso provar nada para ninguém, exceto para Deus. Na prática, é recomendável que quem deseja experimentar essa transformação faça uma autoavaliação sincera das prioridades atuais. Quais são as coisas que ocupam mais tempo e energia? Elas têm valor eterno ou são passageiras? A partir daí, é possível cultivar hábitos que fortaleçam as novas prioridades, como reservar momentos diários para a oração, ler livros edificantes, por exemplo, O Peregrino, de John Bunyan, ou Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, participar de grupos de apoio espiritual e envolver-se em atos de serviço comunitário. Essas ações ajudam a enraizar a transformação e torná-la concreta. É fundamental entender que essa mudança não é resultado de força de vontade humana, mas sim de um processo natural provocado pelo Espírito Santo. Ele age de dentro para fora, reformando desejos, mudando pensamentos e motivando atitudes que refletem o caráter de Cristo. Por isso, resistir a esse movimento é inútil e desgastante. O melhor caminho é render-se a essa transformação, permitindo que o Espírito conduza cada passo com sabedoria e amor. Com essa nova perspectiva, a vida ganha um propósito renovado e uma paz que o mundo não pode oferecer. E quando a transformação das prioridades acontece, abre-se espaço para um desejo maior e mais profundo, a comunhão incessante com Deus. É nesse ponto que a jornada continua, revelando outro sinal poderoso da presença do Espírito Santo. Desejo incessante por comunhão com Deus. Quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, surge dentro dela um desejo profundo, quase insaciável, de estar em comunhão com Deus. É como se um vazio antes ignorado começasse a incomodar, uma sede espiritual que nada no mundo consegue saciar. Esse anseio não é apenas um sentimento passageiro, mas uma fome real que transforma a rotina, fazendo com que a oração, a leitura da Bíblia e momentos de reflexão deixem de ser obrigações e se tornem verdadeiros prazeres
e necessidades diárias. A alma começa a buscar o Criador como um pássaro que anseia pelo seu alimento. No Salmo 42:1, encontramos uma descrição perfeita desse sentimento. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem nos ajuda a compreender o quanto essa sede espiritual é vital, natural e indispensável para a vida interior. Quando o Espírito Santo desperta essa fome, a pessoa percebe que as distrações, os prazeres passageiros e as preocupações do cotidiano já não preenchem mais seu coração, e ela começa a buscar a presença de Deus em tudo o que faz. Na prática, essa comunhão se manifesta em pequenas atitudes do dia a dia. Por exemplo, ao invés de ouvir músicas ou consumir conteúdos superficiais, a pessoa passa a preferir canções que elevem o espírito e leituras que edifiquem a alma, como os salmos, os evangelhos ou livros devocionais como O Peregrino ou O Caminho. As conversas também mudam, temas espirituais ganham mais espaço e a vontade de compartilhar experiências de fé cresce naturalmente. Isso gera um ciclo virtuoso de fome e satisfação que nunca se esgota. É comum que essa busca intensa por Deus acompanhe a pessoa durante todo o dia, em momentos de silêncio, nas pausas entre as tarefas e até nas dificuldades enfrentadas. A sensação de que falta algo quando está afastada da oração ou da meditação bíblica é uma marca clara de que o Espírito Santo está atuando, criando essa necessidade de proximidade com o Pai. Essa inquietação é saudável e indica que a alma está viva e desejosa de crescimento espiritual. Esse desejo não nasce do medo ou da obrigação, mas do amor que o Espírito Santo acende no coração. Ele faz da oração um encontro prazeroso e da Bíblia um alimento que revigora. Por isso, ao se sentir afastado ou sem forças, é importante buscar momentos intencionais para se reconectar com Deus, levantar um pouco mais cedo para orar, reservar tempo para meditar nas Escrituras, participar de grupos de oração ou estudos bíblicos que fortaleçam essa comunhão. Com o tempo, esse desejo incessante se torna uma bússola espiritual, orientando a pessoa para escolhas que favorecem a intimidade com Deus. E quanto mais ela responde a esse chamado, mais profunda e constante fica a comunhão. É uma dança harmoniosa entre fome e saciedade, onde o Espírito Santo é o maestro que conduz o coração para a verdadeira paz. E enquanto esse desejo cresce, uma nova dimensão começa a se abrir. A sabedoria divina que guia as decisões da vida. É esse o próximo passo da transformação espiritual que vamos explorar a seguir. Sabedoria divina nas decisões. Tomar decisões pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando nos deparamos com situações complexas e dilemas que vão além do simples certo ou errado. É exatamente nesse momento que a sabedoria do Espírito Santo se torna um farol iluminando o caminho, oferecendo uma clareza que vai além da lógica humana. Diferente da sabedoria meramente intelectual ou baseada em experiências próprias, essa sabedoria divina é profunda, intuitiva e muitas vezes contraria as expectativas do mundo. Ela se manifesta como uma voz interior que traz paz e segurança, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Provérbios 2:6 nos lembra que, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Essa passagem destaca a origem celestial da verdadeira sabedoria, que não se limita a fórmulas ou raciocínios rápidos, mas é fruto de uma conexão direta com Deus por meio do Espírito Santo. Essa sabedoria toca as emoções, o coração e a mente, permitindo perceber além das aparências, enxergar o que está oculto e compreender o porquê das coisas, o propósito divino por trás das escolhas. Na prática, essa sabedoria pode se manifestar de diversas formas. Às vezes, é aquela sensação inexplicável de que deve-se esperar, mesmo que o mundo inteiro esteja pressionando para agir rapidamente. Outras vezes,
É um impulso para tomar uma decisão que parece arriscada, mas que se revela como o melhor caminho. Pode ser também a calma interior que se mantém firme diante do caos externo, sinalizando que estamos alinhados com a vontade de Deus. Muitas vezes, esse instinto é o Espírito Santo orientando e protegendo. Um exemplo bíblico marcante dessa orientação é a vida do apóstolo Paulo, que em Atos 16 foi guiado pelo Espírito a evitar a Ásia e seguir para a Macedônia, abrindo portas para o Evangelho onde menos esperava. Paulo não tinha todas as respostas, mas confiou na direção sutil e precisa do Espírito, que o conduziu ao cumprimento do propósito divino. Essa confiança é um modelo para qualquer cristão que busca discernir a vontade de Deus em suas próprias decisões. Além das grandes escolhas, essa sabedoria também se revela nas pequenas situações cotidianas. Saber a hora certa de falar, quando ficar em silêncio, como agir diante de um conflito, ou mesmo reconhecer oportunidades que passam despercebidas para a maioria. O Espírito Santo ensina a ouvir antes de responder, a agir com paciência e a enxergar o coração das pessoas e das situações, trazendo uma perspectiva que transforma desafios em bênçãos. Essa sabedoria não é um privilégio para poucos, mas um presente disponível para todos que se entregam ao Espírito Santo. Através da oração, da leitura da palavra e do silêncio interior, é possível cultivar essa sensibilidade divina, aprendendo a confiar na voz do Espírito mesmo quando o caminho parece nebuloso. E quanto mais a pessoa se rende a essa orientação, mais a paz que excede todo entendimento passa a reger sua vida. E essa paz, essa sabedoria profunda, nos prepara para enfrentar uma realidade ainda mais delicada, a convicção e sensibilidade ao pecado que o Espírito Santo desperta em nós para nos conduzir à transformação verdadeira e libertadora. Convicção e sensibilidade ao pecado. Quando o Espírito Santo começa a agir intensamente em uma vida, um sinal claro e profundo é a convicção interior sobre o pecado. Não se trata de um peso opressor ou culpa que paralisa, mas de um incômodo constante e delicado que torna impossível ignorar as atitudes, palavras e pensamentos que desagradam a Deus. O que antes era aceito com naturalidade, agora provoca desconforto no coração. Uma sensibilidade que sinaliza o desejo do Espírito de transformar e libertar. É como se uma luz começasse a iluminar os cantos escuros da alma, revelando áreas que precisam ser mudadas. Jesus mesmo falou sobre essa atuação do Espírito Santo em João 16:8, dizendo que ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não tem o objetivo de condenar, mas de despertar uma vontade genuína de mudança que leva ao arrependimento e à restauração. O Espírito Santo age com ternura, mostrando não apenas os grandes pecados, mas também os pequenos desvios que corroem silenciosamente a vida espiritual, como uma palavra ríspida dita sem pensar ou um gesto egoísta que antes passava despercebido. Essa sensibilidade é um convite amoroso para que a pessoa se aproxime cada vez mais de Deus, reconhecendo suas falhas e buscando uma vida alinhada com a justiça e a santidade. Não é um processo fácil, pois exige humildade para admitir erros e coragem para mudar hábitos arraigados. Mas essa luta interna é fundamental para o crescimento espiritual, pois só quem sente essa convicção está verdadeiramente aberto à ação transformadora do Espírito. No dia a dia, essa convicção pode se manifestar em situações simples, como a consciência aguda de que uma mentira, por menor que seja, compromete a integridade, ou a inquietação ao perceber que um comentário feito no calor do momento pode ter ferido alguém. O Espírito Santo trabalha para que cada detalhe da vida seja iluminado e redimido, pois ele sabe que a santidade se constrói na fidelidade às pequenas coisas. Além de apontar o pecado,
o Espírito Santo também capacita para superá-lo. Ele oferece a força e a graça necessárias para resistir às tentações, para romper ciclos de erros e para viver em liberdade. É nesse processo que o cristão aprende que o pecado não é apenas uma questão moral, mas um obstáculo no relacionamento com Deus, uma barreira que impede a plena comunhão e alegria na fé. Essa convicção também serve como uma espécie de termômetro espiritual, indicando o quanto a pessoa está receptiva à voz do Espírito. Quanto mais sensível ela se torna, mais preparada está para viver uma vida de santidade, não por obrigação, mas por amor. A resposta a essa convicção gera frutos que impactam não só o indivíduo, mas também sua família, comunidade e ambiente de trabalho. E enquanto o Espírito Santo trabalha para afinar essa sensibilidade, ele também começa a manifestar em sua vida os frutos que confirmam sua presença, um reflexo vivo da transformação que acontece no coração. O fruto do Espírito em sua vida. Uma das manifestações mais claras e belas da presença do Espírito Santo é o surgimento do fruto do Espírito na vida de quem o recebe. Esse fruto não é apenas uma lista de virtudes a serem cultivadas por esforço próprio, mas um reflexo genuíno da transformação que acontece no coração pela ação divina. Em Gálatas 5, 22, 23 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas cada uma dessas características é um sinal visível de que o Espírito Santo habita e opera dentro de uma pessoa. O processo de produção desses frutos é natural, como o crescimento de uma árvore que, ao ser bem cuidada, floresce e dá frutos. Não é algo forçado ou imposto, mas uma consequência do relacionamento íntimo com Deus. Por isso, quem vive segundo o Espírito começa a perceber mudanças no caráter, mesmo diante de situações difíceis ou provocadoras. Por exemplo, pode experimentar uma paciência maior em momentos de estresse ou uma bondade inesperada ao lidar com pessoas difíceis. Além disso, o fruto do Espírito impacta diretamente nas relações interpessoais. O amor se torna a base de cada interação. A alegria contagia os ambientes, a paz traz harmonia e a fidelidade fortalece laços. Esses frutos não só abençoam quem os recebe, mas também atraem e inspiram aqueles que estão ao redor. Imagine um líder que demonstra mansidão e domínio próprio em meio a desafios, ou uma mãe que transborda benignidade mesmo em dias difíceis. Esses são exemplos vivos do Espírito em ação. A vida prática também reflete esses frutos de forma tangível. Paciência para lidar com contratempos no trabalho. Bondade em pequenos gestos cotidianos, como ouvir o próximo com atenção. Fidelidade em cumprir compromissos e domínio próprio para resistir a hábitos prejudiciais são exemplos que ajudam a ancorar essa transformação. Além disso, a busca por leituras edificantes e a participação em atividades comunitárias fortalecem ainda mais esses aspectos. É importante destacar que esse processo é contínuo e gradual. A transformação de dentro para fora não acontece da noite para o dia, mas a cada entrega, a cada momento de oração e renúncia, os frutos se tornam mais evidentes. Por isso, é essencial cultivar uma vida de intimidade com o Espírito, buscando diariamente sua presença e orientação para que esses frutos floresçam plenamente. Essa mudança no caráter é um testemunho vivo do poder de Deus na vida do cristão. Quanto mais a pessoa permite que o Espírito Santo conduza seus passos, mais essas virtudes aparecem de forma espontânea, dando testemunho da nova vida que Deus oferece. É assim que a fé deixa de ser apenas um conceito para se tornar uma experiência concreta e transformadora. E quando esses frutos começam a florescer, surge também uma habilidade especial, a capacidade de discernir a vontade de Deus, que é o tema do próximo passo nessa jornada espiritual.
Vamos entender como o Espírito Santo ilumina o caminho para as decisões corretas. Capacidade de discernir a vontade de Deus. No meio das incertezas da vida, um dos maiores presentes que o Espírito Santo oferece é a capacidade de discernir a vontade de Deus. Não se trata apenas de saber o que é certo ou errado, mas de captar o que Deus realmente quer para cada situação específica, mesmo quando as opções parecem nebulosas ou confusas. Em Romanos 12:2, somos convidados a transformar-se pela renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, algo que só o Espírito Santo pode revelar com clareza. Essa orientação divina funciona como um guia interno, uma voz suave que sussurra a direção certa em meio ao barulho do mundo. Diferente de uma imposição, essa voz convida à confiança e à obediência, mesmo quando o caminho indicado não é o mais popular ou compreendido pelos outros. Na prática, essa sabedoria pode se manifestar através da paz interior que confirma uma decisão, de uma passagem bíblica que salta aos olhos ou de um conselho sábio recebido de alguém que caminha na fé. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo marcante dessa orientação pelo Espírito Santo. Em Atos 16, ele é guiado a evitar a Ásia e seguir para a Macedônia, abrindo portas para o evangelho onde menos esperava. Paulo não tinha todas as respostas, mas confiou plenamente nessa direção que parecia até contrária à lógica humana. Isso mostra que o discernimento não depende do entendimento completo, mas da disposição para seguir a voz do Espírito. Reconhecer a voz de Deus também implica saber diferenciar entre nossos próprios pensamentos, influências externas e a verdadeira direção divina. O Espírito Santo dá uma paz profunda quando estamos no caminho certo, mas também pode gerar uma inquietação saudável que alerta para quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Essa sensibilidade se desenvolve com o tempo, à medida que a pessoa se dedica à oração, à leitura da palavra e ao convívio com mentores espirituais. Esse processo de discernimento é contínuo e exige paciência, pois nem sempre as respostas vêm de imediato. Às vezes, a melhor decisão é esperar pela confirmação, confiando que o tempo de Deus é perfeito. O Espírito Santo ensina a esperar com fé, a buscar a confirmação na Bíblia e a manter o coração aberto para a direção que virá no momento certo. Além disso, a capacidade de discernir a vontade de Deus protege o cristão em um mundo cheio de vozes conflitantes, dúvidas, temores e tentações que podem desviar o caminho. O Espírito Santo age como um farol que ilumina a verdade, lembra as promessas de Deus e fortalece a confiança na caminhada. É um dom que se manifesta em todas as áreas da vida, desde as decisões mais simples até as mais complexas. E ao aprender a confiar nessa orientação divina, o cristão está preparado para aprofundar sua vida de oração, um espaço onde o Espírito Santo manifesta sua presença de forma poderosa, conduzindo para um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Oração no Espírito. A oração no Espírito é uma das manifestações mais profundas da comunhão entre o crente e Deus, e um sinal poderoso da presença ativa do Espírito Santo na vida de quem a pratica. Quando alguém ora no Espírito, não está apenas falando palavras comuns, mas está permitindo que o Espírito Santo interceda diretamente através de sua alma, guiando a comunicação com Deus, mesmo quando as palavras humanas falham. Romanos 8:26-27 nos revela essa verdade. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Essa forma de oração pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo a oração em línguas, um dom espiritual que permite ao crente expressar em uma língua desconhecida, compreendida somente por Deus. Não é uma prática obrigatória para todos, mas um recurso disponível
para aqueles que desejam aprofundar sua vida espiritual. Orar no Espírito fortalece a fé, trazendo paz, clareza e uma conexão mais íntima, especialmente em momentos de crise, quando as palavras humanas parecem insuficientes para expressar os anseios do coração. Paulo, em Efésios 6:18, exorta os cristãos a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Essa instrução destaca que a oração no Espírito não é um momento isolado, mas uma prática contínua e essencial na vida do cristão. Além de fortalecer o relacionamento com Deus, essa oração atua como uma arma poderosa na batalha espiritual, rompendo barreiras invisíveis e abrindo caminho para a vitória nas áreas mais difíceis da vida. Para desenvolver essa prática, é fundamental cultivar uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais próximo o cristão estiver do Pai, mais sensível ficará à voz do Espírito e mais natural se tornará a oração no Espírito. É importante também estar aberto aos dons espirituais, incluindo o dom de línguas, quando for da vontade de Deus, e praticar essa oração com regularidade, mesmo que no começo pareça estranho ou desconectado. A oração no Espírito não é uma performance ou um ritual, mas uma expressão genuína de comunhão. Permitir que o Espírito Santo ore através de si é alinhar o próprio coração com o coração de Deus, experimentando uma profundidade que transforma não apenas as orações, mas toda a vida. Essa experiência traz um senso de segurança e confiança, sabendo que a intercessão divina está sempre presente, mesmo quando a mente humana não compreende completamente. Além disso, essa prática fortalece a sensibilidade do crente à vontade de Deus, ampliando a percepção espiritual e abrindo portas para receber revelações e direções. Oração no Espírito é um convite para confiar no invisível, para descansar na certeza de que Deus está ouvindo e respondendo, mesmo nas horas de silêncio e espera. E com essa vida de oração fortalecida, o cristão se torna também um testemunho vivo da fé, capacitado a compartilhar o Evangelho com ousadia e sabedoria. A unção para testemunhar. Unção para testemunhar. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas transforma o interior, mas também capacita essa pessoa a ser uma testemunha viva do amor e da verdade de Deus. A unção para testemunhar é um dos dons mais poderosos concedidos pelo Espírito, que prepara o coração e as palavras para que, mesmo diante da insegurança ou falta de preparo, o crente possa falar com coragem e sabedoria. Em Atos 1:8, Jesus promete: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra." Essa promessa não é limitada aos discípulos do passado, mas válida para todos os que creem hoje. Essa capacitação vai além do conhecimento teológico ou do domínio de argumentos. É o Espírito Santo atuando por meio da vida e das experiências pessoais para tocar corações. Muitas vezes, o testemunho pessoal, as histórias de transformação e superação que Deus operou na vida do cristão, são os elementos que mais impactam e abrem portas para a fé. Por isso, compartilhar o que Deus fez é uma ferramenta poderosa que o Espírito usa para alcançar outras vidas. Viver o amor de Cristo no dia a dia é também uma forma prática e eficaz de testemunhar. Quando as ações refletem compaixão, integridade e bondade, as pessoas ao redor começam a enxergar a luz de Cristo na vida do cristão, mesmo sem uma palavra falada. Essa coerência entre palavra e ação é um sinal claro da unção do Espírito, que transforma o testemunho em algo autêntico e irresistível. É normal que, em certos momentos, a pessoa se sinta insegura ou despreparada para testemunhar, mas é justamente nesses momentos que a unção se manifesta de forma ainda mais clara. O Espírito Santo lembra que o poder não vem da capacidade humana, mas dele. Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios 2:4.
afirmando que sua pregação se fundamentava no poder do Espírito e não na sabedoria humana. Isso traz uma liberdade incrível para confiar na direção divina e ser instrumento nas mãos de Deus. Além disso, a unção para testemunhar conecta os cristãos numa missão comum, formando uma rede de testemunhas que, unidas pelo Espírito, espalham o Evangelho em todas as direções. Essa comunhão fortalece e motiva, criando um ambiente de apoio e crescimento espiritual coletivo, onde cada um pode contribuir com seu testemunho único e especial. Para cultivar essa unção, é essencial pedir diariamente ao Espírito Santo que encha o coração, abrir-se para as oportunidades que Ele coloca no caminho e confiar na sua orientação em cada palavra, gesto e atitude. Praticar essa sensibilidade faz com que o testemunho se torne natural e eficaz, e a coragem constante. E ao crescer nessa unção, a sensibilidade para reconhecer a voz de Deus torna-se ainda mais aguçada. Um tema que vamos aprofundar no próximo tópico, onde entenderemos como ouvir e obedecer a Deus em meio ao ruído do mundo. Sensibilidade à voz de Deus. Reconhecer a voz de Deus é um dom precioso concedido pelo Espírito Santo e um dos sinais mais profundos de sua presença em nossa vida. Jesus disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Essa intimidade com a voz divina não surge por acaso, mas é fruto de uma caminhada constante de oração, meditação e obediência. Em meio a tantas vozes conflitantes, medos, dúvidas, conselhos humanos, o Espírito Santo nos ajuda a discernir o verdadeiro chamado do Pai. Essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus pode se manifestar de maneiras variadas. Pode ser uma paz interior que confirma uma decisão, uma passagem bíblica que salta aos olhos num momento crucial, ou mesmo uma impressão clara no coração que nos direciona. Muitas vezes é uma mistura desses sinais que nos guia, e o Espírito Santo ajusta nossa frequência espiritual para captar essa comunicação sutil e transformadora. O processo de aprender a reconhecer essa voz é gradual e exige paciência. Um exemplo bíblico marcante é o jovem Samuel, que inicialmente não reconheceu a voz do Senhor até ser orientado pelo sacerdote Eli, 1 Samuel 3. Assim como Samuel, precisamos de mentores, líderes espirituais e da própria palavra para nos ajudar a entender quando Deus está falando conosco, diferenciando sua voz das influências externas ou de nossos próprios pensamentos. Além disso, a sensibilidade à voz de Deus está profundamente ligada à obediência. Ouvir não basta. É preciso responder com fé e ação, mesmo quando o caminho parecer desafiador ou incompreensível. Essa resposta é o que fortalece o relacionamento e amplia nossa capacidade de ouvir ainda mais claramente. A obediência, nesse sentido, é um ato de confiança que abre portas para experiências espirituais mais profundas. A voz de Deus também nos protege. Em um mundo cheio de enganos, tentações e confusões, o Espírito Santo atua como um filtro, lembrando-nos das promessas divinas e nos alertando para os caminhos que desviam da verdade. Essa proteção espiritual é vital para manter a direção correta na jornada de fé. Para cultivar essa sensibilidade, é recomendável dedicar tempo diário à oração sincera, à leitura atenta da Bíblia e à prática da adoração, buscando uma intimidade que nos afine com a frequência do Pai. Também é importante estar aberto a conselhos e ensinamentos daqueles que caminham conosco na fé, pois o Espírito pode falar através deles. E ao desenvolver essa capacidade, o crente está mais preparado para viver um amor radical, capaz de transformar vidas, a capacidade de amar como Cristo amou. Capacidade de amar como Cristo amou. O amor que o Espírito Santo derrama no coração de quem o recebe é diferente de tudo que podemos compreender pela razão humana.
Em João 13, 34, 35, Jesus nos deixou um mandamento claro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma força sobrenatural que nos capacita a perdoar, a ter paciência e a servir sem esperar nada em troca. Esse amor se manifesta especialmente em situações difíceis, quando amar parece impossível. Um exemplo impressionante é Estevão, que mesmo apedrejado, orou pelos seus agressores, pedindo a Deus que não lhes imputasse aquele pecado. Atos 7. Esse amor radical é fruto do Espírito Santo operando dentro da pessoa, dando-lhe coragem para amar, mesmo diante da dor, da injustiça e da rejeição. Ele nos ensina a amar os inimigos, a perdoar ofensas profundas e a continuar amando sem esperar reconhecimento. No dia a dia, amar como Cristo amou se traduz em ações concretas. Ter paciência com quem nos desafia, mostrar compaixão aos necessitados, agir com humildade em nossas relações e buscar o bem dos outros antes do nosso próprio. É um amor prático que transforma lares, amizades e ambientes de trabalho, fazendo com que as pessoas vejam Jesus refletido em nossas atitudes. É também um amor que cura feridas e constrói pontes onde antes havia muros. A capacidade de amar assim não é fruto da força humana, mas um dom do Espírito Santo que capacita o cristão a ir além do natural. Quando nos sentimos incapazes, é Ele quem nos lembra do amor incondicional que Deus tem por nós. Um amor que não depende do nosso desempenho ou merecimento, mas que transborda e nos transforma de dentro para fora. Como diz 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor divino também nos oferece uma alegria profunda e um propósito que o mundo não pode oferecer. Descobrimos que o verdadeiro significado da vida não está em ser amado, mas em amar genuinamente. Ao permitir que o Espírito Santo conduza esse amor em nossa vida, experimentamos uma felicidade que transcende as circunstâncias, fortalecendo-nos para os desafios diários. Para desenvolver essa capacidade de amar como Cristo, é essencial pedir ao Espírito Santo que encha nosso coração com esse amor, estar disposto a nos render mesmo quando o caminho for difícil e praticar atos de amor concretos. Isso pode incluir perdoar quem nos magoou, dedicar tempo a ajudar alguém em necessidade ou simplesmente ser paciente e gentil em situações de conflito. Enquanto esse amor cresce e transforma, ele também nos prepara para reconhecer que essa jornada espiritual não termina aqui, pois o Espírito Santo continua a trabalhar conosco, moldando-nos para uma vida de fé plena, onde aprendemos a viver cada dia sob sua direção e poder. Chegamos ao fim dessa jornada profunda e transformadora, onde exploramos os sinais que revelam a presença viva do Espírito Santo em sua vida. Cada um desses sinais, desde a mudança nas prioridades até a capacidade de amar como Cristo, é uma prova irrefutável de que Deus está agindo, moldando seu coração e guiando seus passos. Reconhecer essas manifestações é entender que a caminhada cristã é uma experiência dinâmica, cheia de desafios, mas também repleta de graça e crescimento contínuo. Agora é o momento de refletir. Quais desses sinais você já percebe em sua vida? Será que o Espírito Santo já está atuando de maneira poderosa, mesmo que de forma silenciosa? Ou será que você ainda está começando a sentir esses movimentos? Essa autoavaliação é o primeiro passo para despertar uma fé mais viva e autêntica, capaz de transformar não só a sua existência, mas também impactar positivamente o mundo ao seu redor.
O que você está disposto a fazer para fortalecer essa conexão com o Espírito? Está aberto a deixar que Ele transforme suas prioridades, alimente seu desejo por Deus, guie suas decisões e manifeste o amor divino através de você? Essas perguntas são um convite para que você se comprometa com uma vida de entrega e escuta, sabendo que o Espírito Santo está pronto para agir no seu favor a cada momento. E aqui vai um desafio. Que tal começar a aplicar agora mesmo um desses sinais? Pode ser dedicar um tempo maior para a oração, buscar oportunidades para servir ao próximo, ou simplesmente prestar atenção nas pequenas mudanças que já começam a acontecer no seu coração. Cada passo é importante e o Espírito Santo está com você, fortalecendo e conduzindo. Gostaria de saber de você, qual sinal do Espírito Santo você mais sente que precisa desenvolver? Como você pode começar essa transformação hoje? Compartilhe suas respostas nos comentários, porque sua história pode inspirar e encorajar outras pessoas que estão na mesma caminhada. Além disso, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos aprendendo juntos sobre a fé e a presença do Espírito Santo. Antes de finalizar, quero deixar um convite para que você reflita diariamente sobre esses sinais e permita que o Espírito Santo trabalhe profundamente em sua vida. A transformação acontece passo a passo, no dia a dia, e o convite é para que você seja um agente ativo dessa mudança, confiando na graça e no poder de Deus para renovar seu coração. Agora, que tal continuar essa jornada? Volte aos vídeos anteriores, compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essa mensagem e prepare-se para os próximos temas que vão fortalecer ainda mais sua fé. O Espírito Santo está contigo, guiando cada passo e preparando uma vida plena e cheia de propósito para você.